Primeira aula impactante de setembro de 2025, pensão Zika vírus. Novamente o tema pensão Zika vírus. Já gravei muita aula sobre esse assunto aqui. Eu vou mostrar para vocês, mas enfim, agora está definitiva a pensão, porque ela vem recorrente desde 2020. Vou explicar isso aqui direitinho para a gente entender o que que é essa pensão realmente Zika vírus, se agora está valendo, o que que tem direito, pensão, aposentadoria, enfim, todas as suas nuances. Saiu agora uma portaria que regulamenta a Lei 15.156. Essa lei criou o Zika vírus, ou melhor, a pensão Zika vírus e a indenização, e foi regulamentada pelo INSS agora e pode ser, agora o INSS pode implantar. Você vai encontrar lá no sistema do INSS o pedido de indenização, mas não vai encontrar hoje o de pensão. Provavelmente nos próximos dias já vai estar lá na aba do meu INSS. Por quê, professor? Porque está lá com base na medida provisória 1287, que criou um apoio financeiro, uma indenização de 60 mil. Ela vai ser aproveitada, esse pedido, como se fosse agora para essa lei, a 15.156, que o valor é 50 mil. Vamos entender ela detalhadamente. Primeira coisa, a lei 15.156, ela vem de um percurso grande. Essa pensão, esse direito à indenização por dano moral, vejam, indenização e também pensão por morte, tá? Vamos entender detalhadamente o conceito para que a gente possa realmente saber quem tem direito. Porque vem muita aluno está perguntando, por exemplo, se a mãe, o filho morreu, se a mãe tem direito ou não ao benefício, ou se a criança já morreu e agora com a lei pode a mãe ter direito. Vamos ler a redação para entender quem é o destinatário, se a gente pode ter uma abertura para esse raciocínio, tá? Primeiro, histórico. A pensão Zika vírus, senhores, ela existe desde 2020, com essa lei 13.985, de 7 de abril. Vejam, institui a pensão especial da síndrome congênita a crianças, né? Façam sempre a diferença entre indenização e pensão, tá? Porque vai ter, nessa história aqui, teve normativos que trataram de um e depois de outro. Ela criou uma limitante, ela só dava benefícios para quem era nascidos entre 2015 e final de 2019. A pessoa tinha que ser titulado BPC Loas, ou seja, tinha que ter o requisito da miserabilidade. Então, na prática, eu não vi nenhum benefício. É meio que dar e no final das contas tirar. A pessoa tinha direito a esse um salário mínimo, a única diferença que tinha é que ela não precisava mais fazer perícia. E hoje, inclusive, com a lei 15.156, a gente já tem aula gravada. Lá no BPC Loas não precisa também, quem tem o BPC a partir de uma deficiência de microcefalia, de Zika vírus, também não precisa fazer a perícia. Então não via nenhuma vantagem desse benefício em relação a quem era elegível para BPC Loas. A pessoa era de um salário mínimo, limitada a esse período de nascimento, tá? E para quem tinha direito ao BPC Loas. Vamos seguir adiante. O que acontece é que, paralelamente, tinha um projeto de lei. Esse projeto de lei previu essa pensão que está hoje, que ela é altíssima. Ela é fora dos padrões de tudo que eu vi até agora de previdenciário. Ela prevê um teto do valor, 8.157 hoje, ela prevê mais 50 mil, além disso. Ela pode ser acumulada dentro de uma casa duas vezes. Ela pode ser acumulada com BPCLU, a gente vai ler aqui na portaria o que está explicando. O laudo não é feito a perícia no INSS, é só uma análise documental, é uma perícia feita por uma junta fora, como a gente vai ler também, que é a portaria que explicou isso hoje. Então era uma coisa muito alargada. O governo não tinha nem condições de arcar com isso aqui, tanto que foi vetado, só que o Congresso passou por cima do veto e saiu a lei. Professor, por que que está falando muito em cumprimento de decisão do Supremo? Não tem nada a ver. Não está sendo um cumprimento de decisão do Supremo. O governo, na hora de pegou a lei para cumprir, que não caminhou para esse sentido, né, que vetou, teve que pegar a lei por imposição do Congresso,
resolveu ser cauteloso, entrou no Supremo para o Supremo atestar aquele ato de despesa, digamos assim, né? Deixar eles seguros quanto à possibilidade de se cumprir essa lei, porque vai gerar muita despesa o valor. E o Supremo, Flávio Dino, na verdade foi o ministro, Flávio Dino que deu a autorização para que a coisa seguisse. Então saiu essa portaria. Por isso que se fala que está cumprindo o mandato de segurança, mas não é, na verdade, um cumprimento do mandato de segurança. Está se cumprindo a lei e o mandato de segurança foi dar apenas uma segurança jurídica por a questão do limite orçamentário. Tá bom? Logo depois, senhores, em 2025, nessa paralelo aí, quando o governo estava vetando esse projeto de lei, ele emitiu um chamado apoio financeiro, que é uma indenização, né? Natureza de indenização. Esse apoio financeiro era de R$ 60.000. Isso é uma medida provisória, ela já até caiu. Para cumprir a medida provisória, saiu essa portaria, tá? A 53 do INSS. Previu apoio financeiro para pessoas nascidas entre 2015 e 2024. Vejam que aqui a idade até mudou, ampliou. Essa primeira é até 2019, a pensão, tá? E aqui a indenização até 2024. Pessoas nascidas aí, nesse paralelismo aí, nesse período, tá bom? Fala em criança congênita, né? Ou pessoas nascidas com síndrome congênita. Não é só microcefalia. Inclusive, essa portaria aqui, quem quiser ler, ela está no site da gente. Portaria 53, ela no final tem a relação dos tipos de deficiência oriundo do Zika vírus, né? Dessa síndrome congênita, que não é só microcefalia, tem várias coisas. Oftalmológica, neurológica, tem vários fatores lá. Inclusive no laudo a gente vai olhar isso aqui, tá? Então saiu a lei. A bendita lei imposta é essa aqui, a 15.156. Saiu também logo junto com ela a 15.157, que trata de ampliou as isenções de perícia, né, de capacidade. Mas essa aqui foi a que criou a lei que a gente agora está estudando a sua aplicabilidade. Hoje você, volta a dizer, você não vai encontrar esse requerimento ainda hoje. Só que a gente está gravando a aula aqui 2 dias depois da portaria. Mas o sistema vai atualizar e você vai poder fazer o pedido. Vejam, dispõe sobre o direito à indenização por dano moral e concessão de pensão especial à pessoa com deficiência permanente decorrente de síndrome congênita. Se você for ver a natureza disso aqui, a primeira coisa que você tem que entender é que é uma pensão especial, não é uma, uma substituição de hipossuficiência, como também é uma indenização. O governo resolveu atribuir a si uma certa parcela de culpa e resolveu passar essa lei para as pessoas que vivem essa situação, tá? Então é uma questão de política legislativa. Vamos ler o teor dela. Essa aula vamos analisar duas portarias logo. A portaria que saiu agora e a portaria que saiu ontem, né? E a nova portaria que saiu hoje também, complementando essa portaria, porque ela fala sobre o procedimento de perícia. É devida à indenização por dano moral no valor de 50.000. Essa parte o governo fizeram bem questão de frisar, exclusivamente a pessoa nascida no Brasil com deficiência decorrente de síndrome congênita, associada à infecção da genitora. A redação ficou bem amarrada. Então, para quem me perguntava muito sobre isso, o que está aparecendo aqui, primeiro, fixou-se o critério territorial, tá? No Brasil, nascida no território brasileiro. Segundo, exclusivamente a pessoa nascida. Então, todo o benefício de indenização não é para a mãe nem para a família, é para a criança em si, tá? Pode-se até discutir que a família está pagando os efeitos disso, mas a indenização, enfim, ela é para a criança, tecnicamente falando. Se ela vai trazer um alento para toda a família, é o desfecho disso. Mas, via de regra, se a criança já nasceu, já morreu, eu não entendo possível a mãe pedir o benefício hoje, porque a criança já faleceu, o benefício é para quem é nascido, tá bom? E fez questão também de botar aqui a questão do nexo, bem esclarecido. Deficiência permanente decorrente, esse nexo, tá? De síndrome associada à infecção da mãe pelo vírus. Uma redação pequena, mas ficou bem feita, mais bem feita que as outras lá.
dos normativos. O valor da indenização, estamos falando da indenização, tá? Artigo 1º. O valor da indenização de que trata o CAPT será atualizado pela variação do INPC, calculado pelo IBGE, a partir de 2 de julho de 2025. Ou seja, até a data do pagamento. Então, o cidadão tem aqui 50 mil para receber a partir dessa data, 2 de julho. Mas você fez o requerimento só em setembro e o pagamento saiu só em dezembro, tá? Saiu em dezembro o pagamento, você vai receber 50 mil atualizado com o NPC. É isso que quer dizer a redação. Vamos falar sobre a indenização, não tem imposto de renda. É um negócio bem benevolente, eu nunca nem tinha visto isso aqui, tá? Professor, tem isenção de imposto de renda para outros benefícios previdenciários? Para outros não, isso aqui não é benefício previdenciário, é uma pensão especial. Tem, né? A gente conhece que aqueles hipóteses da Lei 7713 de 1988, que é a mesma relação que está lá no artigo 151 da Lei de Benefícios, isenta de imposto de renda. Inclusive, ela foi acrescentada por mais duas doenças, enfim, duas doenças, da portaria 22/22, que amplia aí mais umas hipóteses em que isenta de carência e também de imposto de renda. A isenção de carência está na Lei 8.213. A de imposto de renda está na Lei 7713, tá bom? É devida à pensão. E vamos falar agora da pensão, tá bom? É devida à pensão especial mensal e vitalícia, ou seja, até a morte, exclusivamente a pessoa nascida no Brasil com deficiência permanente decorrente de síndrome de vírus associada à infecção. Redação bem feita e bem amarrada, exclusivamente nascido no Brasil. Então a gente já entendeu, o raciocínio é o mesmo, tanto para a pensão quanto para a indenização, é pessoal, a pessoa que nasceu doente, o nascido e no Brasil, tá? Não acumulavam com outros de natureza paga pela União. Professor, o que é isso aqui? Eu tenho que fazer uma pausa aqui, que já devia ter falado no começo da aula. Isso aqui é uma pensão especial, senhores. O INSS, ele é um órgão gestor, de regra, dos benefícios do regime geral de previdência. Mas o que mais acontece é o governo usar a própria estrutura do INSS para também dar outros benefícios que não é do fundo do regime geral. Pensões especiais de fundos especiais, por exemplo, a pensão de talidomida, pensão hanseníase, pensão zika vírus, essas pensões especiais, o INSS é que gere, mas o pagador não é o INSS. E aqui ele fala que não é acumulável com outros de natureza também pagos pela União, que pode ser inclusive gerido pelo INSS, tá bom? Não acumulável com outro de pago de mesma natureza, né? Pensão de mesma natureza. É, o valor, já falei? Aqui, ó. Valor maior pago no regime geral. Então, hoje o valor pago é 8.157. Professor, e quem já ganha aquele de um salário mínimo? Rapaz, vai comemorar. Vai virar esse aqui. Não tem uma revogação tácita pela lei, mas é um pouco óbvio, porque a portaria mesmo diz que quem já tem o benefício por lá não precisa, inclusive, de fazer perícia ou mostrar o laudo. Eu vou ler aqui, acho que aproveitamento sobre isso. E o valor vai para 8.157. A partir da publicação da lei, a pensão será devida a partir do requerimento. Essa observação o INSS fez porque a pensão hanseníase não tinha, e a redação dela deixava entender que a pessoa requeresse, por exemplo, 10 anos depois, tinha 10 anos retroativo. Inclusive, isso aconteceu e depois foi atualizada a lei para que fosse regulado o pagamento só a partir do requerimento. Então, já deixaram isso aqui claro para evitar que se argumente a possibilidade de se pagar esse retroativo. É da data do requerimento. Tá, professor, mas se eu requerer daqui a um ano, eu recebo a indenização de quanto? A indenização é aqueles 50 mil atualizado, corrigido, e a pensão recebe dali para frente. Tá bom? Será devido a abono anual, 13º calculado no que couber, da mesma forma que a gratificação natalina dos trabalhadores, e terá como base de valor a renda mensal do mês de dezembro. Então, o cidadão ganha o teto, 857, mas ele conseguiu o benefício só agora em julho. Ó. O primeiro e 13º a gente sabe que é 1,5
de 8.157. Tá bom? Metade do ano. Outro ano vai ter o 13º, vai ser integral. O valor da pensão especial será atualizado com os mesmos índices dos benefícios do regime geral. Ok. Sobre a pensão especial não incidirá imposto de renda. Então, nem sobre a indenização, nem sobre a pensão, imposto de renda entra. Tá? A pensão especial pode ser acumulada com indenização, pode ser acumulada com indenização por dano moral concedida por lei específica, inclusive essa aqui. Então, ela está dizendo que você vai receber aqui tanto a pensão quanto a própria indenização que está lá no artigo 1º, né? Pode ser com acumulada com outro? Sim, com alguma lei específica, tá? Mas com indenização e não contra pensão. Acumulação com outra pensão de mesma natureza, não, tá bom? Pode ser acumulado com BPC? Pode. Aqui é um ponto que eu tenho que tocar o assunto porque a gente tem muita dificuldade de raciocinar. A lei trata de hipóteses em que pode acumular, isso é uma coisa. Outra coisa é a hipótese que o cálculo de uma entra na outra, tá? Isso é diferente. Um BPC-Loas, por exemplo, ele não acumula com benefícios da Previdência. Está lá no artigo 20 da 8742, também no decreto 6214. Enfim, tá, toda a regulamentação tem bem claro isso. O cidadão recebe uma pensão alimentícia, tem direito ao BPC-Loas, pensão alimentícia não, desculpa, pensão por morte. Tem direito a um BPC-Loas. Quer o BPC-Loas, a pensão ele tem que abrir mão, tá? Não acumula. Mas existe hipótese de acumulação. Por exemplo, Bolsa Família pode acumular com o BPC-Loas? Podem acumular. Mas o cálculo